Estamos gravando, gente. Então, vamos lá. Dúvidas? Vamos tentar abrir. Tínhamos começado o tópico 3. Então, nós vamos discutir esse mercado de fundos emprestáveis, que, essencialmente, senhores, um modelo de oferta e demanda, onde a taxa real de juros vai desempenhar o papel de preço. Então, nós estudaremos um modelo para a determinação de S, que é a poupança, I, que é o investimento, e a taxa real de juros, que é o R minúsculo. Poupança está ilustrada pelas figuras 1A e 1B. Então, vamos ver o que a gente tem nessas figuras 1A e 1B. Os senhores têm isso no PDF, no final começa na página 5 do PDF. Então, vou começar aqui com a figura 1A. No eixo, modelo de oferta e demanda, você tem aqui preço, quantidade. Só que eu já mencionei, a gente faz quem vai desempenhar o papel do preço aqui, ou seja, colocando de outra forma, preço é aquela variável que se ajusta no modelo de mercado, tem modelo de demanda e oferta, de forma a fazer com que a quantidade ofertada seja igual à quantidade demandada. Então, aqui a taxa de juros ela vai ser a variável que vai se ajustar de forma que a quantidade de recursos que as pessoas desejam emprestar, que os poupadores desejam emprestar, seja igual à quantidade de recursos que os agentes deficitários querem levantar, querem tomar emprestado. Então, a gente vai ter no eixo vertical o R. No eixo horizontal, que seria a quantidade no modelo tradicional de oferta e demanda, seria uma quantidade também, uma quantidade de quê? De fundos que forem recursos emprestados. Então, eu vou colocar, talvez não seja a melhor opção, mas foi a que eu adotei, vou colocar um V superescrito F, volume de fundos. Então, se você quiser usar um Q, aqui também é perfeitamente aceitável. Prefiro usar VE para deixar claro que esse é o volume de recurso emprestado. Uma das coisas que tem... Eu gosto muito desse livro do Menkel, um excelente livro. Mas tem uma coisa que eu não gosto. Esse é o capítulo 13. Né? Por exemplo, se você for olhar a figura 1 do capítulo 13, que fica na página 255, o livro todo é assim. Ao invés de usar uma letra como o Rzinho, ele escreve taxa de juros aqui. Então, se for olhar no manual aqui, está escrito taxa de juros. E, para não haver dúvida, é a taxa de juros real. Tá? Isso é discutido no texto. Lembra? A gente já discutiu, tem taxa de juros nominal e real. Aqui é a taxa de juros real. E embaixo aqui, ao invés de colocar uma letra, ele coloca a expressão fundos de empréstimo, entre parênteses, em bilhões de dólares. Gente, imagina você fazendo prova, tendo que, na hora que você faz, desenha um gráfico, tem que escrever aqui, taxa de juros. Aí vem aqui, fundos, blá, blá, blá. Ou então imagine você dando aula, desenhando esse gráfico, tendo que escrever tudo isso. Toma muito tempo, né? Então, uma das razões para a gente usar letras como notação matemática, a letra π, por exemplo, a taxa de inflação, para você não ter que escrever toda hora taxa de inflação. Ou então, por exemplo, na aula passada, ou um pouco antes, uma aula antes da aula anterior, na penúltima aula, senhores, a gente usou essa... Ops.
Pronto, agora acho que vou conseguir escrever, desculpe. Nós mencionamos essa expressão, discutimos essa expressão aqui. Que a taxa, 1 mais a taxa nominal de juros é igual a 1 mais a taxa real de juros, que multiplica 1 mais π. Imagina se a gente não estivesse escrevendo, desculpa, utilizando as letras R maiúsculo, R minúsculo e π. Eu teria que escrever 1 mais a taxa nominal de juros igual a parênteses, 1 mais taxa real de juros, fecha parênteses, abre parênteses, 1 mais taxa de inflação, fecha parênteses. Toma muito tempo. Então, a notação não é só um capricho, uma coisa que os matemáticos acham legal. Você usa para economizar tempo, para ir mais rápido, tá? Então, para não haver dúvida, essas variáveis, essa aqui e essa outra aqui, são as mesmas que aparecem na figura 1, na página 255. Tá? Mas só para não haver dúvida, a figura 1, 1A aqui, das notas de aula, não é a figura 1 do livro, página 255. A nossa figura 3 das notas de aula é equivalente à figura 1, página 255 do livro. Então, deixando claro, a figura 1 do livro, na página 255 do livro, o equivalente dela nas notas de aula é a figura 3, que a gente ainda não chegou lá. Professor. Fala. Boa tarde. Boa tarde. É a figura 1 de qual capítulo? Porque eu tenho o outro, o livro inteiro, aí as páginas não são as mesmas. É o capítulo 13, título Poupança, Investimento e Sistema Financeiro. Obrigada. Bom, então agora, se vocês olharem as notas de aula, eu tenho aqui eu marquei um certo valor que eu chamei de S-til. E associei a esse valor S-til uma reta que deveria ser vertical. Nas notas de aula está vertical, tá? E eu chamei essa reta de SG. Essa aqui é a poupança do governo, que a gente tinha discutido antes. Basicamente, é o superávit orçamentário do governo. Lembra, a poupança do governo é T menos G, tá? T menos G. Vamos deixar aqui, né? Só para refrescar nossa memória. E a ideia, então, quando a gente coloca essa reta vertical, é que o SG ele vai ser igual a S-til, seja lá qual for a taxa de juros. Se a taxa de juros for essa aqui, digamos, 10%, SG é igual a S-til. Se a taxa de juros for igual a 5%, também SG é igual a S-til. Então, a ideia que eu estou trazendo para os senhores é a seguinte. O processo político lá, no caso, numa democracia como Brasil, Estados Unidos, em regimes autoritários, possivelmente é diferente, mas a ideia é assim, tem um processo político, e esse processo político não reage à taxa de juros, para determinação do T menos G. Como é que isso é feito aqui no Brasil? A grosso modo, em linhas gerais, é o seguinte. Aliás, num regime democrático, né? Que é onde a gente tem separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Prepara-se um orçamento. No Brasil, o executivo manda uma proposta de orçamento para o legislativo, que aí mexe, emenda e aprova, então, um planejamento de gastos e uma previsão de receitas para o ano subsequente, para o próximo ano. Tá? Aí acho que pode variar vai variar de país para país. Eu não tenho certeza, mas minha impressão é que nos Estados Unidos o orçamento é elaborado pelo próprio Congresso. Tá? Possivelmente o presidente tem como influenciar, dar sugestões, mas acho que a iniciativa de preparar a primeira versão do orçamento é do Congresso, mas não tenho certeza. Okay? Eu tenho a impressão que é assim. Então, vamos imaginar. Alguma entidade do governo, seja no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário, prepara uma proposta de orçamento que vai para o Legislativo, que aprova e cabe ao Executivo, como o nome diz, executar aquele orçamento. No caso do Brasil, por exemplo, tem algumas regras, né? Por exemplo, o chamado, que acabou levando ao impeachment da ex-presidente Dilma, confusão, se alguém quiser. Agora vocês, inclusive, estão
já no terceiro período do curso de administração, já estão, possivelmente, em alguma cadeira, vocês já ouviram falar em orçamento de uma empresa ou de uma organização. Não? Imagino que sim, né? Sim ou não? Sim, professor. Tá, então, obrigado. Então, por exemplo, o orçamento do governo federal tem uma previsão de receita. E enquanto a previsão de receita está sendo realizada, ou seja, a receita não fica abaixo do previsto, o executivo está autorizado a sair gastar o que está previsto no orçamento. Quando a previsão de receita quando a receita realizada fica abaixo da previsão, aí o governo é obrigado a fazer o que chama o contingenciamento, bloquear os gastos, inclusive parte da história. Não, o governo cortou 150 milhões de reais das universidades, de uma universidade pública, da UFRJ. Na verdade, foi contingenciado, o que quer dizer o seguinte: tinha no orçamento, estava previsto no orçamento, digamos, 300 milhões. Aí, devido à receita estar abaixo do esperado, o governo avisa para uma entidade que vai ter sua verba contingenciada o seguinte: olha, daqueles 300 milhões que você tinha, eu estou contingenciando 150. Quer dizer que cortou os 150? Não, quer dizer que aqueles 150 estão bloqueados e serão liberados gradualmente ao longo do ano. Não necessariamente todos os 150 milhões. Talvez seja liberado 120, 130, 80, e depende da evolução da receita e aí do que o Poder Executivo decidir fazer, tá? Mas então, aqui para a nossa discussão aqui no momento, o que interessa? Tem um processo político que define o gasto do governo, e eu estou assumindo aqui que depois que o orçamento foi definido, e aí define isso aqui, essa diferença é essencialmente insensível à taxa de juros. Então, eu represento o que chama a poupança do governo com essa reta vertical. Perguntas até aqui? Não? Bom, aí tem uma segunda curva, na verdade, uma segunda reta, né? Não é exatamente uma curva. Na figura 1A, eu marquei aqui um valor que eu chamei de R barra. E coloquei aqui uma reta crescente saindo ali do ponto R barra. E eu disse que essa é poupança privada. Então, com esta representação que a gente tem aqui, é o seguinte: o que é SP? Poupança do setor privado. A ideia nossa é a seguinte: quanto maior for a taxa real de juros, mais os agentes pouparão. Tá? Então, a poupança privada é uma função crescente da taxa real de juros. E para valores, taxa real de juros abaixo de R barra, até para não haver dúvida, se quiser, poderíamos usar. Deixa eu ver melhor aqui. Professor, o SG é poupança pública ou poupança privada? Privada. A pública seria SG, que eu chamo de poupança do governo, tá? E acho que o Menkel no texto chama de poupança pública. É porque eu tô com o livro aqui, aí fala poupança nacional em duas partes: poupança privada, que é o Y menos T menos C, e poupança pública T menos G. Que o problema é o seguinte: é que eu não tinha outra letra para outra. Aí, basicamente, eu não poderia, se eu colocar assim, essa é a privada e essa é a pública, não haveria diferença. Usar o PIA para os dois. Então, eu usei o SG para o governo. Então, o que o Menkel chamou de poupança pública, eu estou chamando aqui em aula de poupança do governo, tá? Ok? Tá, entendi, ok. A ideia, como eu te falei, tinha chegado a falar há poucos minutos, não vamos ficar aqui escrevendo expressões inteiras, quando a gente pode usar como o pessoal faz há anos em matemática, estatística, economia, finanças, uma letra, pi para a taxa de inflação, tá? Para escrever menos e a gente poder ir mais rápido, ok? Que assim, por exemplo, se ao invés de colocar aqui SG, eu colocasse poupança pública, ia ocupar muito espaço e tomar tempo, tá? Então, a ideia, se você olha para essa reta que eu acabei realçando em vermelho, está dito ali o seguinte: se o R for menor que R barra, a poupança privada é zero. Na hora que o R atinge o valor R barra,
ou passa de R barra, as pessoas começam a poupar um valor positivo e esse valor cresce à medida que o R cresce. Tá? Só para não haver dúvida, eu poderia ter, o que a gente vai fazer aqui, eu poderia ter desenhado essa curva SP desse jeito aqui, ó. Tá? Saindo da origem. Ou algo desse tipo aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente teria um valor aqui, vou chamar rapidamente de S-chapéu, que se a taxa de juros fosse zero, as pessoas poderiam poupar S-chapéu ou qualquer valor entre S-chapéu e zero. Tá? Então, o que interessa para a gente é que a curva de poupança privada tem um segmento positivo. Poderia também, senhores, ter dito que a curva de poupança privada seria algo desse tipo aqui. Vai ser uma, por exemplo, poderia sair da origem, fazer assim, ou sair do R. Não precisa ser uma linha reta. Vamos trabalhar com... O que a gente vai fazer aqui é razoável. Simplifica, assumir. Fica mais fácil fazer o desenho, assumir que é uma linha reta. O manual usa linhas retas também. Então, nós vamos trabalhar com retas. Mas, como eu disse, o ponto central da discussão é que a poupança privada cresce. O valor que às vezes a gente vai poupar cresce à medida que a taxa real de juros cresce. Então, eu quero representar num gráfico uma variável que eu vou chamar de S, que é o que o livro chama de poupança nacional, que é a soma da poupança privada com a poupança pública. Tá? Então, basicamente, eu quero combinar essas duas curvas, duas retas, numa curva só. Professor, a variável R do gráfico significa o preço? Ela é a taxa real de juros, ela desempenha o papel que o preço desempenha no modelo de oferta e demanda. Assim, e o VX seria o quê? Seria uma quantidade, é VF, V superescrito F. Ele representa uma quantidade, tá? Uhum. E que quantidade é essa? É o volume de fundos emprestados, o volume total de recursos emprestados. Por exemplo, no livro, no MENCO, ele coloca recursos emprestados, alguma coisa assim, ou... Página 255, isso eu recupero aqui. Como é que ele escreve, coloca por extenso. Fundos de empréstimo em bilhões de dólares. Tá? Então, valores emprestados, ou fundos emprestados, ou fundo de empréstimos. Tá? Tá bom. Pode pensar, a quantidade de recursos que serão emprestados. E eu vou consolidar essas duas figuras, essas duas retas, na figura 1B. Marcar aqui o mesmo valor, o que eu marquei marcado esquerdo, o R barra. Então, observe o seguinte. Quando a taxa de juros está entre 0 e R barra, a poupança privada é nula. E a poupança do governo é igual a esse tio. Então, a soma das duas é igual a esse tio. Aí, depois que a taxa de juros atinge o valor R barra, a taxa de juros vem crescendo, a poupança é igual a esse tio, poupança total, a soma. Depois que a taxa de juros atinge o patamar R barra, a poupança começa a crescer. E cresce conforme explicitado por essa curva aqui. Então, a gente tem esse segmento aqui. Eu acho que não apareceu, mas se tivesse desenhado perfeitamente, até essas duas retas aqui teriam a mesma inclinação. Ou seja, essa aqui tem inclinação de 40 graus, essa aqui tem inclinação de 40 graus. Bom, então, isso aí ilustra para a gente o comportamento da poupança.
Para a taxa de juros abaixo de R barra, a poupança vai ser só a única poupança que vai existir é a poupança do governo, taxa de juros acima de R barra, aí o setor privado começa a poupar e a gente tem uma relação crescente. O que vai acontecer na prática, como vocês podem olhar na figura 3, que a gente vai ignorar esse segmento aqui. Vamos trabalhar só com esse pedaço aqui. Tá? É o que o livro faz. Perguntas até aqui? Professor, quando a taxa de juros ela vai até o R barra, acontece o quê? Se a taxa de juros for igual, olhando para o gráfico da esquerda, figura 1A, se a taxa de juros for igual a R barra ou menor, a poupança privada é nula. Aí depois que a taxa... Aí pensa o seguinte, a taxa de juros vem subindo. Tá? Aqui vai subindo. Poupança privada 0, 0, 0, 0 aqui. Aí a taxa de juros passa do R barra, por exemplo, chega aqui, a poupança privada começa a fica positiva e começa a crescer. Tá legal? Uhum. Tá, beleza. Ok. Mais perguntas? Bom. Então, figura 1A e 1B, comportamento da poupança. O que a gente vai guardar, que a gente vai usar mais à frente. Então, é esse segmento aqui. Uma relação crescente entre poupança nacional, que é o WES, e a taxa real de juros. Vamos ignorar esse segmento vertical. Outra maneira de pensar, a gente vai assumir que a taxa em equilíbrio, a taxa real de juros vai ser sempre maior do que esse valor R barra aqui. Perguntas? Não? Então, voltar para as notas de aula aqui. Ah, eu não falei. Né? Vamos lá. Aí eu digo, um aumento em SG desloca a curva S para a direita. Vou aproveitar essa figura aqui. Tá? Então, podemos aproveitar e ilustrar. Chama isso aqui então de S1 e S1. Supõe que acontece alguma coisa, por exemplo, no próximo orçamento, o orçamento para o ano seguinte, desculpa, suponho que esse gráfico está ilustrando a situação deste ano. É aprovado no final no segundo semestre deste ano, o orçamento para o ano seguinte, esse orçamento acaba levando a uma poupança maior por parte do governo, uma redução do déficit orçamentário, aumento do superávit do governo, que é a mesma coisa. O que acontece, então, senhores, é que o que seria... Você pode pensar o seguinte, a gente teria aqui o ST1, teria um novo valor para esse ST1, vou chamar de ST2, e uma nova curva de poupança do governo, tá? Essa aqui seria 1 e 2. Então, o que aconteceria, nesse gráfico na figura 1B, à direita, é que a gente teria um deslocamento desse tipo aqui. Da curva de poupança. Tá? Então, o que interessa para a gente é que o aumento na poupança do governo joga a curva S para a direita. Evidentemente, uma redução na poupança do governo joga a curva S do lado oposto, para a esquerda. Então, desculpa, eu fiz aqui com a minha, não sei como é que aparece para vocês, tentar não usar a minha mão. Poupança, vou usar a tela aqui. Um aumento na poupança do governo desloca a curva S da situação da curva azul para a curva vermelha, desloca para a direita. Uma redução na poupança do governo faria um movimento contrário, seria um deslocamento de uma curva da curva vermelha para a curva azul. Perguntas? Então, agora, a gente vai discutir o comportamento do investimento. Lembra que o investimento no sentido de contas nacionais. Acumulação de capital físico, essencialmente. Também lembra? Acumulação de estoque, mas podemos ignorar os estoques daqui para frente. Ops, agora esse aqui não consigo apagar. Mais fácil abrir um novo arquivo. Novo. Não. Então, a figura 2A, a gente...
procede, nessas figuras 2A e 2B, nós vamos tentar dizer uma curva seria a curva de investimento, e vamos proceder de forma similar ao que foi feito no caso da poupança. Na figura 2A, a gente ilustra separadamente o investimento do governo, o investimento privado, e depois, na figura 2B, a gente junta as duas curvas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, aqui não aparece melhor. Tá? Tive o cuidado de fazer essa separação. R. Então, tem um valor aqui que eu vou chamar de ITIL, que não necessariamente é igual ao STIL, muito provavelmente ITIL é diferente daquele STIL que nós tínhamos. Não tem por que ser igual, ok? Não há por que ser igual. Se houver igualdade, vai ser uma mera coincidência. Então, lembra, o que é eu vou dizer que tem uma curva de o investimento do governo, investimento público, mas como eu vou usar P para privado, eu não vou usar aqui P para público, eu quero separar, então eu vou usar IG. Então, isso aqui seria o investimento que o governo realiza. Também é definido no orçamento. Então, está fora do... Desculpe, não reage à taxa de juros, assim como a poupança do governo. Então, eu represento com essa linha reta. Aí eu marco aqui uma taxa de juros que eu coloquei com duas barras, na figura 1A e o B tinha uma taxa de juros com uma barra em cima, aqui eu botei duas barras em cima, para deixar claro que não é igual àquela outra. Pode ser maior, menor, não interessa. Provavelmente seria maior, mas depois a gente não vai prestar muita atenção. Então, a ideia é o seguinte: se a taxa de juros for igual ou maior que este valor aqui, os empresários não vão investir, as empresas não vão realizar investimento. Lembra, isso aqui é ampliação, não vão construir novas fábricas, não vão construir novos portos, novas lojas, novos restaurantes, nada disso. Então, o investimento, vou simplificar, dizer que é zero. Tá? O investimento bruto é zero. Inclusive, dizer que o investimento bruto é zero quer dizer que você não está nem repondo a depreciação do capital existente. Isso aqui é o investimento que é o bruto, tá? Aí, depois que a taxa de juros cai abaixo desse valor R, duas barras, aí os empresários começam a investir, e à medida que a taxa de juros cai, eles investem cada vez mais. Então, essa que seria essa curva de investimento privado. Então, a ideia aqui é simples. Quanto maior for a taxa real de juros, menos propenso o setor privado estará a investir. Por quê? Porque para uma nova fábrica, um novo restaurante, precisa pegar financiamento. E essa taxa real de juros, quanto maior for a taxa real de juros, maior é o custo do financiamento, então menos atrativo se tornam os projetos. E menos as pessoas vão querer. Projeto de investimento, menos o setor privado vai querer investir. Perguntas? Então, a gente consolida essas duas figuras. Essas duas curvas. Na figura 2B. Marcamos aqui o valor R duas barras. Então, vamos lá. Se a taxa de juros for igual ou maior que esse R duas barras, o investimento privado é nulo. Porém,
o investimento do governo vai ser esse valor ITIL. Então, para a taxa de juros acima do valor R2 barras, a economia tem investimento positivo que é dado pelo investimento governamental, que é igual a ITIL. Aí, na hora que a taxa de juros cai abaixo desse valor R2 barras, o setor privado começa a investir. Então, o investimento começa a crescer conforme essa linha IPI aqui. E para não haver dúvida, então, essa reta aqui deveria ser paralela àquela. Tá? O que vai interessar para a gente vai ser isso. A gente vai ignorar aquele segmento vertical na prática. É isso que a gente vai fazer. Perguntas até aqui? Professor, esse I é o quê? Investimento no sentido das contas nacionais. Acumulação de capital físico. Beleza, valeu. Perguntas, senhores? Bom, tem um comentário aqui nas notas de aula, que a gente vai usar depois. Antes de fechar essa bullet item aqui, aí dentro do bullet item, que um aumento em IG, o investimento do governo, desloca a curva aí para a direita. Vamos ilustrar aqui. A gente está dizendo o seguinte: suponha que estivéssemos uma situação inicial, o ITIL fosse igual a 1. Aí, como a gente discutiu no caso da poupança, aprova-se um orçamento para o governo para o ano que vem, o investimento do governo está crescendo. No ano que vem será maior que o deste ano. Então, tem um novo patamar ITIL 2. E a curva de investimento se desloca dessa forma aqui. Então, ou seja, para a direita. Tá? Evidentemente, uma redução no investimento do governo puxaria a curva de investimento na direção oposta, assim, deslocamento para a esquerda. Perguntas? Então, equilíbrio, ilustrado na figura 3. Essencialmente, é a figura 1 do livro, na página 255. As variáveis, eixos e curvas têm outros nomes. Tá? Ô, Felipe, desculpa, eu tinha falado antes, 255, não tinha? Sim. Figura na página 255. Essa mesmo. Então, o que a gente tem aqui na figura 3? Acho que essa a gente pode colocar aqui, né? Então, basicamente, uma curva I, curva de investimento decrescente, uma curva S, uma curva de poupança crescente, o equilíbrio acontece no ponto A, e os taxas de juros de equilíbrio é o R-chapéu, e o valor de fundos transacionados ou emprestados é aquele que eu chamei de V-chapéu. Eu não escrevi o superescrito F aqui, coloquei só V-chapéu. Superescrito só coloquei o F só aqui. Aí alguém... O que é? Essa é a supply, por exemplo, que é comum usar S para curva de oferta, que é a palavra supply em inglês. Então, você pode interpretar essa curva S aqui de duas maneiras. É uma curva de oferta de fundos ou uma curva de poupança. O S pode significar supply, de oferta, ou poupança, savings, tanto faz. E a curva I é uma curva de demanda por fundos para investimento. Aí pode, tá? Perguntas? Professor, repete, por favor, a curva S, oferta e poupança. Pode interpretá-la, sempre dizer que essa é de supply, seria a curva de oferta. Pode pensar, oferta de fundos para empréstimo. Ou na verdade, perdão, oferta de fundos emprestáveis. Em inglês é loanable funds, fundos emprestáveis, a tradução literal. Então, a curva S seria a curva de oferta de fundos emprestáveis. Mas o que são esses? O que é oferta de fundos emprestáveis? Na prática, é poupança. Então, você pode interpretar o S como sendo um S da palavra supply em inglês, que é oferta, em português, tradução para português é oferta,
ou um S estaria associado à palavra savings, que é a palavra, o equivalente a poupança em inglês, tá? Ok, obrigada. A curva aí seria uma demanda por fundos emprestáveis para fins de investimento. Ok? Perguntas? Então, a gente tem, como eu já falei, o equilíbrio no ponto A, com os valores de equilíbrio R-chapéu e V-chapéu. Então, vamos voltar aqui para as notas. As notas de aula. Vamos ver na discussão aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer alguns exercícios, como os senhores provavelmente fizeram no curso de micro. Aumenta a renda do consumidor. O que acontece? Se o bem é normal, a curva de demanda se desloca para a direita. O que vai acontecer com o preço de equilíbrio? O que vai acontecer com a quantidade de equilíbrio? Vamos fazer uns exercícios desse tipo aqui. Então, o nosso primeiro exercício é um exercício de incentivo fiscal à poupança. Ou seja, os agentes poupadores ganham um incentivo, um benefício fiscal ou uma redução da taxação. Exemplo, redução da tributação sobre rendimento de aplicações financeiras. Existe a IOF, você paga IOF sobre rendimento de aplicação financeira, acho que no período de 0 a 1 mês, de 0 a 30 dias, tá? Incide IOF, depois para de incide IOF, e tem ainda o imposto de renda. Então, suponha que o governo reduz a alíquota do IOF, reduz a alíquota do imposto de renda que incide sobre o rendimento das aplicações financeiras. Isso seria um incentivo fiscal para a poupança, tá? Para as pessoas pouparem mais. Perguntas? Bom, Professor, desculpa. Tem como você falar de novo essa questão do incentivo fiscal à poupança? Sim, por exemplo, aqui no caso do Brasil, a gente paga rendimento de aplicação financeira e incide sobre esse rendimento imposto, tá? IOF, se não falha a memória, o imposto de operações financeiras. Você faz uma aplicação, por exemplo, num fundo de renda fixa por 15 dias, incide IOF. Até 30 dias você pode pagar IOF. Aplicações, acho que aí não me lembro exatamente que isso muda com frequência, mas teve uma época que era o IOF incidia para aplicações com prazo inferior a 30 dias. Mais do que 30 dias, o IOF aí zerava. Porém, tem além do IOF, tem o imposto de renda. Então, supõe que aqui no caso do Brasil, o governo reduz a alíquota do IOF, por exemplo, facilita, elimina o IOF, zero o IOF, e também reduz a alíquota do imposto de renda. Isso torna as aplicações financeiras mais atrativas. Então, isso é incentivo à poupança. Tá legal? Eu respondi? Tá. Entendi, respondeu sim, obrigada. Tá. Então, a gente vai discutir o que acontece aqui. No gráfico, o que aconteceria na figura 3? Aqui está. Deixa eu botar aqui. O que aconteceria na figura 3 se houvesse um incentivo fiscal à poupança? A primeira tendência é dizer, olha, a curva S vai para a direita. Tem um pequeno senão aqui para a gente. Que possivelmente não é garantido, não. Pode acontecer o contrário. Algumas pessoas dizem que isso acontece. Eu acho que é um caso limite, você não deveria contar com isso. Que quando o governo reduz a alíquota de imposto sobre um bem, o que tende a acontecer com a arrecadação tributária? Pode cair. Tem gente que diz que vai aumentar sempre. Não, você está sonhando. Você não pode dizer que vai aumentar. Por quê? A arrecadação tributária, ela incide, por exemplo, se for um imposto sobre o consumo de um bem, sobre a quantidade transacionada, vezes o preço, né, o valor das vendas do bem. Então, se fosse imposto sobre o consumo. Preço do bem vezes a quantidade transacionada. E aí tem o tal, isso aqui deixa eu fazer a letra tal, acho que não ficou muito, talvez agora esteja um pouco melhor, seria a alíquota de imposto, tá?
Então, a receita do governo seria tal, por exemplo, 0,1 seria 10%, vezes o preço, vezes a quantidade. Então, se o governo reduz a alíquota de imposto, esse termo, então o tal, a alíquota caindo, cria uma força para que o produto, né, o produto dessas três variáveis caia, a arrecadação tributária caia. Porém, possivelmente, a quantidade cresce, talvez, se aumentar a demanda, isso acabe levando ao aumento do P também. Mas vamos pensar aqui o seguinte: você não pode dizer com certeza que uma redução de imposto leva a mais arrecadação para o governo. Senão seria ótimo, né? Sai reduzindo os impostos, inclusive zero os impostos, e vai arrecadar mais. Claro que não, né? Então, a gente vai falar aqui, tem algo chamado curva de Laffer, tá? A gente pode discutir aqui rapidamente, também não é tão complicado assim. Pode pensar, então, por exemplo, no eixo vertical você coloca a alíquota de imposto, que pode variar de 0 a 100%. E aqui a arrecadação do governo com imposto. Não pode ser de imposto sobre a renda do trabalho. Se a alíquota de imposto for 0, qual é a arrecadação do governo? 0. Não é isso? O governo não está cobrando imposto nenhum, ele arrecada 0. Então, esse ponto aqui, ó, vou tentar fazer em vermelho. Aí, quando o governo coloca um pequeno, estava cobrando 0, não arrecada, coloca um pequeno imposto e começa a arrecadar alguma coisa. Tá? E se a alíquota for 100%, vendo tudo que as pessoas ganham, o governo taxa, ninguém vai trabalhar. Então, ou seja, seria o quê? A base de incidência do imposto desaparece. 0. Aí, se o governo reduzisse um pouquinho, passasse para 0, 95%, algumas pessoas começariam a trabalhar um pouco. Então, a ideia é que você tem aqui próximo do 0, a arrecadação tributária cresce com tal, próximo do 1 ela decresce. Então, o que eu personificar, algumas pessoas colocam, que é a chamada curva de Laffer, foi um economista, Laffer, que chamou a atenção para isso. Tá? Deixa eu tentar fazer o desenho um pouco melhor, inclusive, desculpe. Tá? Então, teria esse, vou chamar de T-chapéu. O T-chapéu, tal chapéu, é a alíquota que maximiza a arrecadação tributária do governo, tá legal? Não necessariamente essa curva precisa ter esse formato côncavo, bonitinho que eu coloquei aqui. Ela poderia ter um formato como esse aqui, ó. Tá? A nossa discussão aqui só sugere que a curva é crescente para valores de tal próximo de 0 e decrescente para valores de tal próximo de 1. Por simplicidade, vamos trabalhar com essa curva vermelha. Então, pode até acontecer, suponha que, por exemplo, o governo estivesse cobrando essa alíquota de imposto aqui, que eu vou chamar de tal 1, e a economia estivesse operando, poderia estar operando aqui ou aqui, mas a economia estivesse operando aqui, tá? Então, poderia até acontecer do governo reduzir a alíquota de imposto de tal 1 para tal 2 e a economia passar desse ponto aqui para esse outro ponto aqui. E a arrecadação tributária... Ops, aqui estaria crescendo. Desculpa, tem um erro aqui, né? Qual é o erro, gente? Qual é o erro do teu professor? Qual é o erro? Tem um erro aqui. O erro é que se estivesse crescendo, a 2 teria que estar embaixo da 1. É mais básico, Gustavo, desculpe. O que você falou não necessariamente está errado. Aí você falou
esteja correto ou se estiver errado, a culpa não é sua porque o gráfico está errado. Vamos lá, gente. Nunca é bom. Isso vai para o YouTube. Ai, que vergonha. Eu inverti os eixos, meus caras. Olha só, estou falando aqui, alíquota 0, alíquota 1, então. Tá? Por isso que. Então, desculpe, permito desenhar isso aqui. Vou colocar aqui em azul. No eixo horizontal, a alíquota de imposto pode estar entre 0 e 100%, que no caso é 1 aqui, tá? Aqui no eixo horizontal, a arrecadação tributária. Aí a curva, conforme a gente discutiu, teria a curva que descreve a relação da arrecadação tributária com a alíquota de imposto, teria um componente desse, né? E até eu tinha marcado no outro eixo o tal, e tinha escrito aqui a arrecadação, não, tal chapéu. Então, esse tal chapéu é o tal que maximiza a arrecadação do governo. Então, por exemplo, se o governo estivesse trabalhando com esse valor aqui, tal 1, ele teria uma certa arrecadação tributária. Ele reduz para tal 2, aí a arrecadação tributária cresce. Tá claro? Todo mundo está acompanhando aqui? Inclusive, idealmente, os governos não deveriam tentar não trabalhar nesse segmento aqui, ó. Por quê? Observe o seguinte, eu posso ter a mesma arrecadação tributária que eu tenho aqui com tal 1, só projetar esse valor para cá, com essa taxa ali, que eu vou chamar de tal 1 linha. O tal 1 linha é bem menor que o tal 1 e entrega a mesma arrecadação tributária. Está claro para todo mundo? Alguém quer fazer uma pergunta sobre o gráfico agora que ele está correto? Gustavo, aí você tinha que fazer um comentário, você ainda quer fazer? Ou agora que eu mudei o gráfico, as coisas... Você mudou de opinião, não vê mais... Você ainda viu um erro aí, Gustavo? Não, para mim ficou mais claro, sim. Estava errado lá, aquele lá estava um lixo. Vocês perceberam, né? Vamos lá, tinha uma coisa assim, eu coloquei aqui tal e eu marquei, inclusive, o tal chapéu aqui, né? E aqui a renda. Tudo trocado. Ali não ia funcionar nunca. Tá? Então, mas ó, o ponto aqui para a gente. Em tese, o governo... Então, se olhando para esse gráfico, pode acontecer do governo reduzir a arrecadação, a alíquota de imposto e até aumentar a arrecadação tributária. Para que isso aconteça, ele teria que estar trabalhando já com uma taxa maior que o tal chapéu, né? Teria que estar trabalhando uma taxa nesse segmento verde. Ok? Perguntas? Mas, se o governo estiver trabalhando com alíquotas à esquerda do tal chapéu, então uma redução no tal leva uma queda na arrecadação tributária. Bom, então voltando aqui para o exercício, a princípio, esse incentivo fiscal, então, se a gente olhar aqui só para ele vir até para a figura 1A e olhar, o incentivo fiscal deveria deslocar a curva SP, de poupança privada, para a direita. Fazer um deslocamento, deixa eu até tentar aproveitar. Não. Isso aqui não tem. Então, vamos voltar ao exercício. O incentivo fiscal, a princípio, ele deslocaria a curva de poupança privada para a direita, alguma coisa desse tipo aqui.
de SP1 para SP2. Né? Vou tentar botar... Ou seja, com a mesma taxa de juros, o setor privado agora estaria poupando mais. Então, a gente pensa o que seria, na figura da direita, quem deveria ter a curva de poupança se deslocando desse jeito aqui. Coisa desse tipo. Tem um pequeno senão. A curva SG, pela nossa discussão, tende a se deslocar para a direita, que para não, assim, só para incentivo fiscal, o governo está abrindo mão de receita, está aumentando o seu déficit, está reduzindo a sua poupança. Tá? Então, a curva SG deveria se deslocar para a esquerda. Tá? Perdão, ficou horroroso, não, ficou pequeno demais. Então, se vocês me permitirem estender o gráfico acima do eixo, aí consigo escrever SG1, tá? Desculpa, SG2. Aí a gente poderia fazer um esforço para pensar o que seria o novo gráfico. Seria uma coisa desse tipo aqui. O segmento vertical viria para a esquerda, porém o segmento inclinado ficaria desse jeito. Vamos ignorar, como eu já falei, a gente vai estar ignorando esse segmento vertical, que é o que o livro faz. Então, a gente só vai trabalhar com deslocamento para a direita da curva de poupança. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Dá para entender esse desenho que eu fiz ou não dá para entender, gente? Às vezes você copia as coisas que não fico... Se eu soubesse, eu teria feito um zoom maior na hora que eu colei aqui. Dá para entender isso que está desenhado no gráfico? Professor, essa figura 1B está meio complicado para mim. Tá, então, perdão. Vamos tentar fazer isso melhor. Então, para isso, o que eu preciso aqui... Deixa eu primeiro pegar isso aqui assim. Inclusive, senhores, uma das coisas que tem aqui é que o que aparece no quadro, para mim, não é a mesma coisa. Talvez eu poderia até colocar aqui para eu ver. Né? Mas acho que é mais fácil perguntar para os senhores. O que eu quero? Eu quero dar um print screen aqui. Aí eu vou voltar para o Paint, vou colar, aí vou vir para cá, e agora, com sorte, eu vou ter figuras maiores. Aí vim aqui no quadro, e o que acontece? Colar. Ok, talvez agora dê para fazer melhor. Então, vamos lá. A ideia é que o incentivo fiscal faz com que a curva de poupança privada se desloque para a direita. Por exemplo, algo desse jeito aqui. Tá? Tá dando para ver agora, Maria? Foi a Maria, acho que foi Maria Eduardo, Maria Eugênia, desculpa. Tá tranquilo agora, professor. Tá ótimo. Tá, gente, até... Vamos lá. Não sei se parece, mas eu certamente preferia não dar aula online. Porque eu já comentei... Bom, primeiro, pro bem ou pro mal, tinha mais de 20 anos que eu já estava acostumado a dar aula presencial, né? Então, uma das coisas que a gente perde no ensino online, que quando você está dando aula em formato presencial, aula tradicional, mesmo que os alunos não falem nada, você vê pela expressão facial, às vezes até pela postura corporal, que eles estão boiando, que tem alguma coisa. Às vezes ninguém fala nada, mas o aluno faz uma cara assim, aí você tem alguma coisa errada, você percebe e isso se perde aqui completamente. Então, na hora que alguma coisa no quadro não estiver claro, por favor, me avise imediatamente. Tá? Porque um dos problemas que tem é que é maior, não sei se eu conseguiria mudar, talvez se eu tivesse muito treinamento, passasse anos no ensino presencial, é que o que está aparecendo aqui para mim, quando eu estou desenhando, não é maior do que aquilo que aparece para vocês. Então, para eu conseguir
ver o que vocês estão vendo. Eu teria que fazer ampliar aqui e ficar olhando porque eu estou desenhando e porque está aparecendo lá à esquerda. Acho que foge da minha capacidade. Eu tenho no ensino presencial, eu escrevia no quadro e olhava para o quadro, né? Então dava para ter, olhando para o quadro, eu via mesmo exatamente as mesmas coisas que os alunos estavam vendo. Então nós temos essas dificuldades. Então, só para não ver dúvida. Botei no quadro. O desenho está ruim, não está claro, me avisem imediatamente, tá? Não fiquem acanhados. Bom, mas como a gente falou, tem o problema que o governo abre mão de receita. Aquela discussão estava com a curva de lá. Provavelmente tem uma chance da queda Não é impossível que uma redução na alíquota de imposto leve a uma elevação da arrecadação tributária, mas não podemos assumir isso. Então, pode acontecer da curva ESG se deslocar para a esquerda, da forma que eu vou ilustrar aqui. Estritamente falando, se a gente agora fosse de novo combinar, redesenhar a curva S, então aqui esta que está ali naquele momento seria a curva S1. Isso aqui seria um valor R/1, que teríamos aqui um valor R/2. Então a gente marcaria aqui o R/2. E a nova curva de poupança seria algo desse tipo aqui. Tá? E vai fazer como... Então, basicamente, o problema é que esse pedacinho aqui é como se estivesse vindo para a esquerda, daqui esse segmento estivesse vindo para a direita, tem uma complicador. Esse desenho que eu coloquei aqui agora, está dando para ver? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Dá sim. Obrigado, Maria Eugênia. Então, gente, a gente vai fazer como o livro faz, e vamos assumir que, até porque a gente vai estar trabalhando só com esse segmento, que a curva de poupança se desloca para a direita. Tá legal? Então, nesse tipo de exercício, por exemplo, modelo de oferta e demanda, você para e pensa, aumentou a renda do consumidor, você para, o que acontece com a curva de oferta, o que acontece com a curva de demanda? Aqui, nesse caso, desse exercício de incentivo fiscal à poupança, a curva de poupança se desloca conforme ilustrado aqui no quadro. Então, voltando aqui para as notas de aula, a gente diz aqui. Então, vamos lá. Curva SP se desloca para a direita, a curva SG. Interrogação quer dizer, possivelmente se desloca para a direita. A seta aqui vai para a direita. Quer dizer, vamos escrever abreviadamente, a curva se desloca para a direita. A curva SG se desloca para a esquerda. Uma interrogação, por exemplo, não há certeza disso. Eu vou assumir, então, que a curva S, que lembra, é a soma das duas, se desloca para a direita. E aí o resultado está na figura 4, que eu pretendo, então, agora obter aqui. Espero desenhar corretamente o que seria a figura 4 das notas de aula. Então, o investimento, que ficou torto, não foi uma linha reta por ruim. Felicidade. Professor. Diga. Eu não entendi por que o SG da figura passada ele se moveu para a esquerda. Os juros reais ele afeta também a... Não. Lembra, o SG é definido no orçamento do governo. E o SG é igual a T menos G. Quando o governo reduz a alíquota, este variável aqui, a arrecadação tributária, cai. Possivelmente. O governo passa a reduzir uma alíquota de imposto, talvez ele arrecade menos. Então, possivelmente, a curva SG vai para a esquerda. É por isso, Gustavo. Tá claro? Mas aí os juros eles vão afetar... Desculpe. Oi? Mas os juros afetam também a arrecadação tributária? Não.
Vamos lá. Aqui a hipótese aqui, simplificada. Aqui é que o ESG não depende da taxa de juros. É essa curva vertical aqui. Seja qual for a taxa de juros, o ESG está dado igual a ST1. O que houve não foi a taxa de juros que impactou o ESG. Uma ação do governo reduziu os impostos. Ou criou um incentivo fiscal, um incentivo fiscal para o poupador. Um incentivo fiscal pode ser de dois tipos, você pode imaginar. Ou ele reduz o alíquota, um exemplo simples, reduz imposto sobre a aplicação financeira. Tá? Eu acho que é a maneira mais simples de a gente pensar. O que isso tende a fazer com a poupança do governo? Reduzir. Então, se isso aqui era igual a 10 bilhões, essa poupança era 10 bilhões, agora ela cai, por exemplo, a 9 bilhões e meio. Mesmo que modesto, tem um deslocamento para a esquerda da curva ESG. Ok? Da reta ESG. Ela se desloca desse jeito aqui, ó, daqui para lá, conforme eu tinha desenhado. Mas não é porque a taxa de juros mudou, não. Não foi a taxa de juros que determinou o deslocamento da curva ESG. Foi a mudança na política de tributação das aplicações financeiras. Tá claro, Thierry? E essa mudança de tributação também vai afetar a poupança privada, né? As pessoas vão tirar o dinheiro da poupança, então... Não. Na verdade, o incentivo tende a poupar mais. Se desloca a curva para a direita. Porque agora, para a mesma... Veja bem, para uma mesma taxa de juros, se o imposto agora é menor, ficou mais atrativo a poupança, concorda? Sim. Então, só para então, por esse aqui, as pessoas estavam com essa taxa de juros, as pessoas poupavam 15, agora elas poupam 20, então a curva tem que passar à direita aqui, ó. À direita da curva original. Tá legal? Ok? Tá ok. Então, como eu falei, naquela gráfica que eu apaguei, tinha duas coisas, a curva SG indo para a esquerda, a curva SP indo para a direita, um deslocamento, se você olhar lá embaixo, nesse pedaço aqui meio estranho da curva S, que você, a curva S possivelmente faria algo desse tipo que eu estou tentando ilustrar, talvez eu consiga botar aqui uma reta ou duas ilustrando. A curva S passaria a ser algo desse tipo aqui. A gente só vai trabalhar com esse segmento crescente dela, então no segmento crescente ela foi para a direita, tá legal? Ok? Perguntas? Bom, então, a gente tinha aqui uma curva de poupança que eu vou chamar de S1, aí um ponto de equilíbrio que eu chamei na figura de A1, um certo valor V1, uma certa taxa associada também a ele, uma taxa de juros R1. Isso aqui nesse quadro desenhar uma linha reta. Não tenho firmeza suficiente na mão. Então, como a gente tinha discutido, a curva de poupança se desloca para a direita. De S1 para S2. O equilíbrio passa a ocorrer no ponto A2. Com o valor V2, o volume de fundos emprestados, e a taxa de juros de equilíbrio passa a ser R2. E permito-me olhar aqui, exceto pelas cores, ou seja, a figura no quadro tem a vantagem de ter cor, e a da nota de aula tem a vantagem de estar mais clara, né? As linhas estão retas, bonitas, como eu gostaria de ter colocado no quadro, mas não tive sucesso. Mas, essencialmente, essa figura que está no quadro é idêntica, ou equivalente, pelo menos, à figura 4 das notas de aula. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, isso encerra a análise gráfica. Olhando para o gráfico, o que a gente viu? Que em equilíbrio há uma queda na taxa real de juros, ou seja, o incentivo fiscal levou uma queda na taxa real de juros, o incentivo fiscal a poupança, né? Das aplicações financeiras. Uma redução na taxa real de juros e uma elevação no valor de equilíbrio do I. Então, a sociedade agora vai investir mais. O I de equilíbrio aumenta. Em equilíbrio, o I era igual a V1, agora é igual a V2. A poupança também aumenta, porque a poupança total em equilíbrio era igual a V1, passou a ser igual a V2. Perguntas até aqui?
Aí a gente vai entrar num ponto importante aqui. Agora acho que eu vou diminuir aqui um pouquinho. Diminuir demais, desculpa. Tá dando para ler isso ou tá muito pequeno? Tá dando para ler. Tá, obrigado. Então, desculpa, só que é nesse exercício aqui, na página anterior. Então, vamos ver o que eu botei ali na minha... Eu estou olhando para a figura 4, tá? Espero que o senhor esteja olhando para a figura 4 também. Ou... Não, vamos deixar assim. Então, o incentivo fiscal e poupança. Esse primeiro asterisco aqui a gente discutiu. Vou te jogar na curva é essa. Aí a gente olha para a figura 4, o resultado, se eu só olhar para o gráfico, você vê que houve uma queda na taxa real de juros de equilíbrio, um aumento no S, um aumento no I. Por que um aumento no S, um aumento no I? Porque em equilíbrio, ambos são iguais àquele valor V. Antes, você tinha em equilíbrio o S, a quantidade poupada, pode pensar, entre a quantidade poupada, o valor da poupança em equilíbrio era V1, do investimento era igual a V1, agora ambas, poupança e investimento, são iguais a V2. Então, o S de equilíbrio aumenta, o valor de equilíbrio do I também aumenta. Tá? Aí eu digo, olhando para fora do gráfico, no gráfico você não vai conseguir ver isso, você conclui que o investimento privado aumentou e o SP aumentou também. Vamos lá, de onde é que eu vou tirar isso? Então, primeiro eu vou apagar isso aqui, que já não faz mais parte da discussão. Então, eu digo, olha, fora do gráfico, para não ver doido, essa linha aqui, que eu cortei agora, só que isto que eu estou cortando aqui, você conclui olhando para o gráfico. Trabalhando fora do gráfico, você tira duas conclusões adicionais. Fechei o que eu não queria fechar. Vamos lá. Exibir. Onde é que... Janela. Acho que é o disco de pincéis. Não. Palheta de pincéis. Acho que foi esse que eu fiz. É, esse que eu queria. Desculpe. Eu digo que você conclui que... Então, vamos lá. A gente sabe que o investimento total aumentou, que a poupança total aumentou. Agora eu quero olhar para o investimento privado e para a poupança privada. O investimento privado, eu sei que aumenta. Como que eu sei disso? Porque a taxa de juros caiu. Eu concluo que isto aqui aconteceu porque, conforme a gente ilustrou, em algum momento aqui, ó, o investimento privado, olha essa curva aqui, tem uma relação decrescente com a taxa real de juros. Estamos ignorando a possibilidade de estarmos operando nesse segmento aqui. Estamos trabalhando só com esse pedaço aqui. Tá? Então, o investimento privado aumentou, porque a taxa real de juros em equilíbrio caiu. E a poupança privada? A poupança privada é mais complicado. Por quê? A poupança privada ela tem uma relação crescente com a taxa de juros. Então, essa queda na taxa de juros tende a puxar a poupança privada para baixo. Porém, houve incentivo fiscal que puxava a poupança para cima. Então, tem incentivo fiscal puxando a poupança para cima, taxa de juros puxando a poupança privada para baixo. Qual dos dois efeitos é mais forte? Tem que trabalhar um pouco mais. A gente usa isso aqui. Que o investimento é igual a poupança, tá? E, por sua vez, o investimento é igual ao investimento privado mais investimento do governo. Esse aqui ficou constante, a barra em cima é para ilustrar que ficou constante. Ao passo para a gente concluir que o investimento privado aumentou. A poupança nacional é igual à poupança privada mais a poupança do governo.
Esse aqui a gente assumiu que tinha caído. Então, vamos lá. O lado esquerdo da igualdade está crescendo. O lado direito vai ter que crescer também. Como o SG está caindo, você conclui que o SP tem que aumentar. Ok? Então, para concluir que a poupança privada aumentou, tem que fazer um esforço considerável, mas tem que usar essa identidade aqui. I igual a poupança, I igual a S em equilíbrio, e que o I é igual a IP mais IG, e que o S é igual a SP mais SG. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então, aí, vamos ver o que eu digo aqui nas notas de aula. Atenção. Então, vamos lá. Os três, esses três asteriscos foram discutidos. Entramos no último asterisco. Atenção. Realmente, atenção, gente. O aluno precisa saber explicar o gráfico. O que é isso? Ver apêndice. Mas já vou dizer para o senhor dar uma ideia do que é. Qualquer livro-texto decente, por exemplo, o Manual do Menkel, texto do Menkel, quando tem um gráfico, um exercício como esse que a gente está fazendo aqui, e esse exercício que a gente fez não, parecido com esse não tem aqui, não. Tá? Desculpe, não tem um parecido com esse. Esse aqui eu tirei da... Talvez tenha tirado da minha cabeça ou de um exercício no capítulo, agora eu não lembro. Tá? Esse não tem esse livro. Mas, por exemplo, se você for olhar na página 258 do livro, não, desculpe, eu falei que não tinha, tem sim. Esse gráfico que nós discutimos agora, a figura 4, é equivalente à figura 2. Ele está discutindo incentivos à poupança. Tá? Então, o que acontece num livro-texto minimamente decente? O autor diz, olha, esse exercício mesmo que eu estou fazendo, o governo criou um incentivo à poupança, um incentivo fiscal à poupança. O autor simplesmente joga o gráfico no livro-texto e fala e deixa, não explica, não fala nada sobre o gráfico ou escreve. Olha para o gráfico e se vira. Não, os autores não fazem isso. O que acontece é que, inclusive, essa é uma diferença de notas de aula para livro-texto. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, um autor como Menkel, um livro como esse Manual do Menkel, ele surge a princípio das notas de aula do autor. Muitas vezes é o seguinte, ele pega um livro-texto que já existia, do qual ele não era autor, começa a usar, mas começa a complementar com as suas notas de aula, até que um dia ele, transformar isso aqui no meu livro-texto. Tá? Mas tem uma diferença considerável de notas de aula para livro-texto. Isso que eu tenho aqui, senhores, se eu quisesse transformar isso que nós estamos vendo aqui em notas, as minhas notas de aula, eu quisesse transformar num livro-texto, será que eu poderia simplesmente mandar isso aqui para a editora e dizer que isso é um livro-texto? Quer dizer, eu poderia mandar. Alguma editora, a editora deveria aceitar esse negócio que a gente está usando como livro-texto? O que vocês acham? Já vou dizer, ignore o fato disso aqui ser, obviamente, complemento ao Manual do Menkel. Tá? Suponha que isso aí não tivesse complementando o manual. Eu tivesse um bando de gráfico, ao invés de ter 5, eu ter 10 gráficos no apêndice de cada tópico. Uma editora deveria aceitar isso aqui como livro-texto? O que vocês acham? Eu fiquei preocupado com isso. Ou vocês acreditam... Não, né, professor?
Não deveria, Guido. É isso que você disse ou que deveria? Não deveria, não. Não deveria, claro, né? Por exemplo, você, aliás, obrigado, Guido, obrigado, Adriano, confiar em mim, porque perceberam que eu não acredito que isso é tão bom quanto o Manual do Menkel. Quer dizer, esse material que tem aqui é tão completo quanto o Manual do Menkel? Claro que não, né? Isso não é um livro-texto, é um complemento para você acompanhar as aulas que são baseadas no manual, no livro-texto do Menkel. Então, assim, o que mais acontece aqui, já via no Brasil, na verdade é o seguinte, o pessoal pega as suas notas de aula, coloca algumas coisas não tão vamos dizer assim, tão esparsas, tão secas quanto esse material que eu tenho aqui, mas notas de aula que, no meu modo de ver, deixa muito a desejar para chegar a livro-texto. E mandam para alguns lugares e o negócio é publicado como livro, né? Como livro-texto. A diferença de qualidade de um bom livro-texto para algo que é simplesmente, como aconteceu aqui no... Veja, alguns livros-textos serem publicados aqui no Brasil é bem grande. Bem grande, assim. Isso me chama a atenção. Até uma coisa. Primeiro, o Menkel tem recursos. Nós temos, primeiro, ele tem assistente de pesquisa, gente para atualizar o livro para ele, que ninguém aqui no Brasil tem. Esses autores, as grandes universidades americanas, vão ter muito mais recursos do que os autores aqui os professores aqui no Brasil. Então, uma das coisas que facilita o sujeito fazer o livro. Bom, mas eu estou falando disso tudo por quê? Para entrar nessa questão que eu falei aqui, da explicação do livro. Então, assim, a menos que alguém tenha simplesmente pego um bando de notas de aula, juntado, assim, mandado para uma editora que engoliu, e pode até, assim, hoje em dia tem até editora que procura um sujeito, quer publicar um livro, aí o cara diz, quero, eu te cobro tanto para publicar o teu livro. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar? Eu não. Não, tá, já tem isso. Tem editora que o sujeito quer, eu quero publicar o meu livro. Então, tem editora que se especializa, pelo que eu não sei se é especialista, mas tem editora que pegam as melhores, digamos, a Atlas, ou as boas editoras brasileiras, não sei que isso seja ruim, mas tem editoras que simplesmente o autor paga para publicar o livro dele. Tá? Editor, também publico o teu livro aqui, você me paga R$10.000, eu publico o teu livro, e aí não sei qual é o arranjo que ele faz com o autor da receita de venda, pode ser uma coisa desse tipo. R$10.000 para publicar o teu livro, receita de vendas é toda sua, receita de vendas, se tiver algo, a gente divide meio a meio, sei lá, não sei como isso funciona, tá? No caso, o livro-texto do Menkel foi o contrário. A última edição, ou a penúltima, em algum momento, para ele atualizar o livro, parece que ele ganhou $1 milhão, né? A editora pagou $1 milhão para ele atualizar o livro. Bom, então imagina que alguma editora aceite, alguém pega um bando de nota de aula, junta assim, e copia, merge, em inglês, combina. Tem aqui um livro. Aí ficam alguns buracos, porque não é exatamente um livro, é simplesmente um conjunto de notas de aula. Aí vai ter vai ter gráficos lá sem explicação, porque eu vou discutir com os alunos em aula. Mas, bom, aqui, caindo em prova, não é isso que se espera. Então, assim, o que estamos aqui dizendo é o seguinte: todo gráfico que os senhores fizerem, em particular para a prova, tem que ser acompanhado por uma explicação. Então, se na prova caísse essa explicação, esta questão que aqui está, o que seria a resposta completa? Seria a figura 4, tá legal? Acompanhada de um textozinho de 5 a 10 linhas, explicando o que está acontecendo, o que está se passando na figura 4. Tentar deixar esse ponto bem claro, deixa eu só abrir aqui, por exemplo, nesta disciplina, como a primeira vez que eu leciono, em particular no período, já lecionei uma disciplina similar, mas há muito tempo no presencial. Por exemplo, tem um curso, em uns trechos parecidos que eu estou lecionando para a graduação de Relações Internacionais, e tem uns exames antigos, vou pegar aqui o de 2021. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu peço, então, colocar aqui. Então, tem uma prova de uma outra disciplina,
acho que esse tópico a gente vai discutir aqui mais à frente. Ó. Tinha a questão 2. Supõe que ocorra um decréscimo no produto potencial da economia, utiliza a análise do gráfico do mercado monetário, discutido no livro texto em aula, para discutir os impactos de longo prazo desse evento sobre o nível de preços. Então, ó, utilize a análise, então, tem que desenhar um gráfico. A resposta aqui, até eu digo, completa. É esse gráfico aqui, com esse texto aqui. Tá? Não necessariamente com essas palavras. Até aproveito já para dizer o seguinte, o que aconteceu pela primeira vez no ensino online, no ensino presencial. Alguém simplesmente copiar, escrever, não pode, você não pode copiar. Se eu cair, digamos que eu botasse, não, cai essa pergunta, se vier até no último, não. Exatamente como a gente falava, você tem que preparar o seu texto, tá legal? O seu texto. E, Alexandre, como é que eu preparo esse texto? 16h30 e temos ainda pelo menos 10 minutos. É suficiente. Aí eu digo, quando eu disse aqui, quando eu trouxe a discussão, o aluno precisa saber explicar o gráfico, ver o apêndice. Então, o apêndice é explicando o gráfico. Eu digo, estamos fora do livro, é o seguinte, não tem uma seção no livro, um apêndice, como se explica um gráfico. Isso aqui eu estou adicionando por minha conta. Sempre que houver um exercício que envolva um gráfico, será necessário explicá-lo. Segue-se uma receita de bolo, ou seja, uma lista de procedimentos para explicar um gráfico. Elabore um pequeno texto que aborde os seguintes 5 pontos. Você fala curvas iniciais, você fala das curvas iniciais. 2, você fala do equilíbrio inicial. 3, você fala do deslocamento das curvas. 4, você fala do novo equilíbrio. 5, você faz uma comparação dos equilíbrios. Vou tentar colocar tudo isso no quadro de uma vez só. Não sei se terei sucesso. Vamos lá, figura 4, vem aqui embaixo. Então, Professor, a gente tem acesso a esse apêndice? Tá nas notas de aula, não tá? Só se eu estiver errado. Deixa eu ver se eu pulei. É que eu não vi. Tem. Página 4 do PDF. Não tá lá? Tá sim. Tá, obrigado. Achei, obrigada. Nossa, Safra, você quase me matou do coração. Mas ainda bem que está lá. Senão é até o sinal de um problema mais fundamental, que eu estou achando que está. Eu achei que o material estaria lá e não está. Então, peraí. Eu vou tentar colar tudo aqui no quadro, vou deixar tudo junto, colar. Então, primeiro eu tenho que vir, desculpe, aqui no Paint. Colo aqui. Aí venho aqui a figura 4. Editar, colar. Vou tentar colocá-la aqui. Tá? E agora pegar a receita de bolo na página 4 do PDF. Seria isso aqui. Eu vou tentar fazer em trechos, tá? Print screen. Voltamos aqui para o Paint. Uau! Esse mundo do ensino online. Gente, por favor, se alguém tiver descoberto uma maneira mais inteligente de fazer o que eu estou fazendo, me avisa. E não debocha, porque... editar, colar. Então, esse pedacinho aqui vai manter. Agora, voltando para cá, trazer a explicação propriamente dita. Tomara que caiba aqui. Editar, colar. Acho que deu. Tá? Então, não ficou necessariamente organizado da melhor maneira. Teria um pedaço, né, que apareceu aqui que não deveria estar aqui. Se eu consigo apagar. Consegui. Então, vamos lá. Você desenhou a figura 4. Aí você tem que... Está fazendo prova. Aí você tem que desenhar a explicação. Aí eu digo o seguinte. Aborde um pequeno texto atacando esses 4 pontos. 4 não, desculpe, 5 pontos. Então, vamos lá. Vou tentar usar cor aqui para ilustrar. Vermelho.
ponto 1, vou marcar em vermelho. Inicialmente, a demanda por fundos emprestáveis é descrita pela curva I, ao passo que S1 ilustra a oferta. Então, olha só, gente. Daqui até aqui, nós estamos falando do ponto 1. Falando das curvas... ou seja, essa primeira frase, marcada em vermelho, é a implementação do ponto 1. Aí depois, fala agora do equilíbrio inicial, é o ponto 2. Então, nós estamos vendo aqui. Vamos lá, verificamos então que o equilíbrio inicialmente ocorre no ponto A1, sendo que a taxa real de juros é igual a R1, o volume de fundos é igual a V1. Tá? Todo mundo está me acompanhando? Sim. Aí a gente vai agora falar do deslocamento das curvas. Então, vou marcar em azul. A introdução do incentivo fiscal faz com que a curva de oferta se desloque de S1 para S2. Então, é isso aqui. Marcar agora em cinza escuro o ponto 4. Novo equilíbrio. Podemos observar que o equilíbrio passa a ocorrer no ponto A2, sendo que os valores de equilíbrio da taxa real de juros e do volume de fundos são, respectivamente, iguais a R2 e V2. Então, estamos falando isso aqui. Tá? Comparação dos equilíbrios. Eu não sei se isso vai aparecer direito. Não, transparência, sei lá o que é isso aqui. Não, isso aqui não aparece nada. Tá vendo terceira melhor escolha, melhor ordenação? Desculpe. Vou tentar botar num cinza claro, então, a comparação dos equilíbrios. Acho que espero que dê para acompanhar. Como R1 maior que R2 e V1 menor que V2, concluímos que houve uma queda na taxa real de juros e uma elevação no volume de fundos emprestados. Tá? Eu acho que aqui, melhor do que uma elevação no volume de fundos emprestados, aqui seria melhor dizer. Aí eu vou colocar, consequentemente, S e aí eu coloco uma frase adicional. S e I aumentaram no novo equilíbrio. Houve uma elevação tanto em S como em I. Tá? Acho que ficaria até melhor, mas acho que já estaria de bom tamanho. Então, a explicação desse gráfico, uma possível explicação é esse texto. Então, é o que eu digo para os senhores. Minha sugestão, daqui para frente, sempre que explicar um gráfico, fiquem à vontade para utilizar essa receita, esse roteiro. Observe que não estou pedindo para alguém elabore um texto digno de gigantes da língua portuguesa, como José de Alencar, Machado de Assis, nada desse tipo. Texto simples, curto, tente utilizar sentenças curtas e, inclusive, eu recomendo que coloque nesta ordem. Você pode escrever o seguinte: olha, poderia começar esse texto assim, dizendo: observe que na situação inicial o equilíbrio era o ponto A1, pois as curvas relevantes nesse contexto são S1 e I. Tem uma troca de ordem aqui que eu acho que não ajuda muito. Basicamente, o padrão é um livro didático, um livro didático, tá? Um livro texto. Não faz sentido dizer, o equilíbrio é A1 porque as curvas relevantes são essas aqui que determinam, você usa para determinar o equilíbrio. Por isso ele diz, as curvas são tais, com essas curvas a gente acha o equilíbrio. Eu acho que é mais fácil para o leitor compreender, não necessariamente o leitor é um estudante. Pode ser o professor que vai usar o livro também. Tá? Professor, Diga. A última frase foi, consequentemente, houve um aumento do quê? Aquela que eu disse que talvez deveria ter colocado? Uhum. Seria bom colocar, consequentemente, podemos concluir que tanto S como I aumentaram em equilíbrio. Tá? Tá ok, obrigado. Tá certo? Bom, então essa é a ideia. Sempre que tiver um gráfico, tem que ter explicação. Por quê? Quando você vai fazer sua monografia de graduação, no fim de curso, se tiver um gráfico, você vai ter que explicar. Você vai simplesmente colocar o gráfico na monografia e falar e deixar a cargo do membro da banca, olha aí para o gráfico e se vira. Não, você tem que explicar os pontos relevantes do gráfico. A segunda coisa, suponha que amanhã você quer escrever um livro-texto. Tem que começar a treinar
Agora, outro ponto também. Na hora que aí o professor, quem está corrigindo prova, vê. Aí uma das coisas boas da explicação é que você acaba detectando quem não está entendendo as coisas muito bem. Porque às vezes acontece, a pessoa desenha o gráfico direitinho, mas na hora que vai explicar o gráfico, ela mete os pés pelas mãos. Por exemplo, escreve alguma coisa do seguinte tipo: como a taxa de juros caiu, a curva S se desloca para a direita. Não, isso está errado. Veja, olha só essa afirmativa. Como a taxa de juros caiu de R1 para R2, a curva S se desloca de S1 para S2. Isso está errado. Não é isso. A gente primeiro conclui que a curva S se desloca para a direita, por um motivo, caso foi incentivo fiscal. Consequentemente, o equilíbrio sai do ponto A1, passa para o ponto A2, e aí a gente conclui que há uma queda na taxa de juros. Tá? Não é, você não está incorreto dizer que como a taxa de juros caiu, a curva de poupança está para a direita. Está absolutamente errado. E às vezes acontece, a pessoa desenha um gráfico perfeito, mas na hora da explicação você vê que ela não está dominando muito bem. E aí, evidentemente, não pode ganhar ponto integral. Então, caiu essa questão na prova, assume o seguinte: metade da questão é desenhar o gráfico corretamente, metade a explicação do gráfico. Perguntas? Vamos parar por aqui. Fala, sempre a alteração das curvas, é sempre, então, por causa do incentivo fiscal, ou tem algum outro ponto que possa... Tem outro, nós vamos fazer vários exercícios. Tem mais um, por exemplo, aqui nas notas de aula mesmo, a gente vai ter outro exemplo. O próximo aqui, agora é um incentivo fiscal para o investimento, também, mas tá? E depois o terceiro, o investimento do governo aumenta, tá legal? Mas eu quis dizer que como é que é? Desloque a curva desse mesmo jeito, para a direita. Não necessariamente. Pode dar o seguinte exemplo. A escolha de poupança também depende da preferência entre consumo presente e consumo futuro. Então, supõe o seguinte: os agentes ficam muito preocupados com a trajetória futura da economia, antecipam tempos de vacas magras, de recessão muito forte, começa a poupar agora, aumenta sua poupança para criar uma reserva para os próximos anos que supõe que serão anos difíceis. Isso desloca a curva de poupança para a direita, só. Tá? Entendi. Então, aí tem vários fatores que podem mexer com a curva de poupança, por exemplo, também com a curva de... Outra coisa que não tem, acho que aqui, os empresários acreditam que a economia está entrando numa fase de crescimento, um período de bonança, teremos uns 5, 10 anos de economia crescendo, o desemprego baixo, e assim vai, procura elevada por todos os bens. Isso tende a fazer com que os empresários queiram investir mais. Então, isso geraria um deslocamento para a direita da curva de investimento, ou seja, os empresários passam a ter uma expectativa melhor, acredito que a economia estará no estado, daqui a 5, 10 anos, ao longo dos próximos 5, 10 anos, terá uma trajetória melhor do que eles previamente antecipavam. Isso desloca a curva de investimento para a direita. Tá? Uhum. Okay? Perguntas? Não? Ok. Então, senhores, eu vou interromper a gravação. Já passamos um pouco da hora, desculpe.